Guarda Civil Municipal de BH, História e Geografia. Hoje falaremos sobre o período de JK. Então serão flashcards envolvendo esse assunto, que vocês deverão pensar antes de responder. Se for o caso, pause o vídeo e respondam mentalmente, tentem responder para poder ativar a memória e saber se aprenderam ou não esses assuntos. Em qual ano Juscelino Kubitschek foi prefeito de Belo Horizonte e qual foi o apelido dado a ele nesse período? Foi prefeito de Belo Horizonte entre 1940 e 1945. O apelido dado foi Prefeito Furacão. Quando assumiu o cargo, Belo Horizonte tinha 200 mil habitantes e a cidade estava com problemas financeiros, com arrecadação baixa, dívida aumentando e poucos recursos financeiros disponíveis. O nome dele foi Prefeito Furacão porque ele entrou com o intuito de modernização e ele foi mudando e reestruturando e recolocando a cidade naquele andamento de modernização que era inicialmente projetada. Questão 2. Em 1940, Juscelino foi nomeado prefeito de Belo Horizonte. Quem foi o governador que o nomeou? O Benedito Valadares, que era o governador de Minas. Juscelino Kubitschek era muito querido pelo Benedito Valadares, que também foi, na época de Getúlio Vargas, era indicado por Getúlio Vargas em várias situações. Benedito Valadares trazia sempre o Juscelino Kubitschek com ele. Questão 3. Em seu mandato de prefeito, ele pavimentou várias avenidas. Cite as 4 principais. Avenida do Contorno, ele terminou a construção e a pavimentou. E a Avenida Afonso Pena, Avenida Paraná e a Avenida Santos Dumont. Lembrando que a época que Juscelino Kubitschek foi prefeito, a cidade era asfalto, né? Não era asfalto, na verdade, era terrão mesmo. E aí passou a ser asfaltada, então isso era muito moderno à época também. Mas muito importante nesse momento é atentar aos detalhes. Então, a Avenida do Contorno foi feita por JK? Então não foi feita por JK. Ela foi pavimentada por JK. Ele terminou a construção. Quando ler a questão, lembre-se disso. E esse detalhe aqui, que ele pavimentou também as avenidas Paraná, Santos Dumont, vão ajudar também a compreensão de outras questões. E lembrando que a Avenida Santos Dumont era a avenida que acontecia o comércio. Até hoje acontece vários comércios lá. Ela vai até a praça da estação. Vai da Praça Rio Branco até a Praça da Estação. E hoje também é importante aumentar aqui o conhecimento que a Avenida Paraná e a Avenida Santos Dumont, elas são a avenida que passa o MOVE, que é o veículo de ônibus que hoje em dia todos utilizam aqui em Belo Horizonte. Questão 4. Dentre as diversas obras do Prefeito Furacão, consta a remoção e a ampliação de redes de esgoto e ainda a canalização de um importante ribeirão. Quais foram as mais notáveis canalizações? Dentre as diversas obras e canalizações e tudo que o prefeito fez, Juscelino Kubitschek, tem o córrego do Pastinho, que é localizado, para todos que estudaram sobre córregos, na Avenida Dom Pedro II, e o Ribeirão Arrudas também foi canalizado, que ele nasce do Ribeirão das Velhas, na região oeste, até desaguar na leste de BH, voltando ao Ribeirão das Velhas na cidade de Sabará. Lembra que ele canalizou e também melhorou a estrutura, né, do Ribeirão Arrudas perto de Belo Horizonte. Não fez isso no Ribeirão inteiro, mas foi perto de Belo Horizonte.
eu escrevi Ribeirão, mas é Rio das Velhas. Vocês têm que entender que o maior de todos vai ser o Rio das Velhas. Dele vai surgir o Ribeirão, que vai surgir os córregos. Quinta questão. Qual foi a obra que demorou 17 anos para ser reconhecida pela Igreja Católica, a qual, décadas mais tarde, é considerada Patrimônio Mundial da Unesco? Essa questão ela é boa para tirar várias questões, outras questões podem sair, né? Saber que ficou quase 17 anos para ser considerada a Igreja Católica. A Igreja Católica tinha um arcebispo antigamente que não aprovava a construção, essa obra ser redonda, sendo que todas as igrejas do mundo eram com ideias mais clássicas, que eram quadradas, triangulares. Então teve um repúdio muito grande da Arquidiocese de Belo Horizonte. A igreja, que é a Igreja São Francisco de Assis, é considerada a obra-prima do conjunto arquitetônico da Pampulha, que somente em 1959, em abril de 1959, após a designação do Dom José de Rezende Costa para arcebispo de BH, foi reconhecida como igreja. Então teve que trocar o arcebispo. Quando trocou, passou o tempo do arcebispo que era, e aí foi trocado ele, e aí sim que a igreja foi considerada uma parte de Belo Horizonte, que podia celebrar missas lá, entre outros, até casamentos e tudo. Tal conjunto, em 17 de julho de 2016, passou a ser considerado Patrimônio da Humanidade. Houve-se uma comissão da Unesco em 2013 que estava fazendo essa análise para considerar o Patrimônio da Humanidade. E só em 2016 que foi considerado um Patrimônio da Humanidade, o conjunto inteiro, incluindo a igrejinha São Francisco de Assis, igreja da Pampulha. Nota-se ainda que JK, né, ele passou por esse período, e ele era o governador aqui de Belo Horizonte, né, era o prefeito de Belo Horizonte na época que a igreja foi construída por Oscar Niemeyer e por Burle Marx e com o Cândido Portinari. Ele motivou que a Igreja Católica colocasse, né, que reconhecesse a igrejinha da Pampulha como o catolicismo. Porém, né, o arcebispo não aceitou, e posteriormente Juscelino Kubitschek, já como presidente do Brasil, não desistiu ainda dessa tentativa de se tornar, né, reconhecida como igreja, continuou com o projeto também. Sexta questão. Qual é o conjunto localizado no bairro São Cristóvão, no caminho para o então recém-construído Complexo Arquitetônico da Pampulha, sob a égide do prefeito Juscelino Kubitschek? É o conjunto habitacional IAPI Lagoinha, conjunto residencial projetado à data de 1942, da autoria do arquiteto Walter Lírio Martins. O conjunto IAPI ele foi uma ideia de Juscelino Kubitschek de retirar várias populações que eram favelizadas, né? Principalmente na área do Odilon também, para quem conhece Belo Horizonte. Ele queria retirar essas pessoas e fazer um projeto até moderno para a época. Mas com o andar do tempo, nós notamos que não foi efetivado mesmo esse conjunto, porque logo tempos mais para frente foi reconstruído outras favelas e a favela foi recolocada no mesmo ambiente. Importante saber que não foi colocado só o pessoal da Pedreira Prado Lopes lá, porque a intenção era tirar a Pedreira Prado Lopes dali, mas também outras populações de outras favelas da região, e até mesmo construtores e funcionários, né, do governo que eram mais pobres foram levados para o IAPI. Sétima questão. Há um busto de Juscelino em alguns locais de Belo Horizonte.
Onde fica a estátua na imagem abaixo? É um local que oferece educação tecnológica em nível superior, incluindo graduação, pós-graduação lato sensu e licenciatura, além dos cursos técnicos, de educação continuada e das atividades de pesquisa. Fica no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Cefet, Minas Gerais. É uma autarquia federal brasileira vinculada ao Ministério da Educação. É o Campus 1, que fica na Avenida Amazonas. Tem vários campos do Cefet. Esse é na Avenida Amazonas. O Cefet ele não foi criado por Juscelino Kubitschek, não. Ele foi criado em 1909, na prefeitura da época, e mais para frente o Juscelino Kubitschek influenciou em algumas obras que foram feitas no Cefet. E tem um busto dele lá, como esse que está na nossa foto aqui da questão. Repitam bastante o flashcard, principalmente esse, pois a última prova teve questões relacionadas a onde ficava o Cefet. Oitava questão. Em qual região de Belo Horizonte fica a Praça Juscelino Kubitschek? Qual o bairro que ela está localizada? Fica no bairro Sion, na região centro-sul de Belo Horizonte, fundada em julho de 1990, implantada em 1995, quando era ainda chamada de Parque do Acabamundo. Nesse local há uma estátua de corpo inteiro do ex-presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek. Lá é uma área nobre, para quem não conhece aqui Belo Horizonte. Fica no centro-sul, na região mais alta de BH. Nona questão. Quem foi o prefeito da cidade de Belo Horizonte no período da Segunda Guerra Mundial? É isso mesmo, gente. É o Juscelino Kubitschek de novo. Foi o prefeito da... É fácil analisar isso quando já está massificado o conteúdo. Então, para quem já está estudando aí, vai conseguir fazer uma analogia, mesmo que não faça essa pergunta. É só pensar, a Segunda Guerra Mundial aconteceu quando? 1939 a 1945. Então, quem era o prefeito? Aí lembra que Juscelino Kubitschek era o prefeito da capital. Ele estava exercendo a medicina na época. E aí depois o Benedito Valadares nomeou ele para prefeito de Belo Horizonte. E aí ele aceitou, continuou exercendo a medicina. Depois ele largou a medicina e continuou na área política, nesse período da Segunda Guerra Mundial, 1940 a 1945. Décima e última questão, uma questão excelente que fizemos para agregar no conhecimento dos senhores. Qual o documento que influenciou as ideias modernistas no período de governo do prefeito JK em Belo Horizonte? Essa questão é um pouquinho mais difícil e a gente fez um estudo bem aprofundado mesmo para saber disso. E alguns cursinhos até colocam essa carta de Atenas, né? Mas é interessante que mesmo que você não sabe disso, você agora consegue entender que essa carta influenciou. Não quer dizer que ela baseou todos os entendimentos do Juscelino Kubitschek na época, não. E ela foi muito importante para essas ideias modernistas dele. Foi a Carta de Atenas, integrada à ideia de modernidade e progresso. Juscelino Kubitschek absorveu as orientações da Carta de Atenas. Os empreendimentos realizados pela Prefeitura de Belo Horizonte seguiam os pressupostos formulados por Le Corbusier, já que havia uma estreita aproximação desse arquiteto com o governo de Getúlio Vargas, como também com Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, principais responsáveis pelas obras arquitetônicas e urbanísticas recomendadas por Juscelino. Não esqueçam dos detalhes: Lúcio Costa, Getúlio Vargas, Oscar Niemeyer, Le Corbusier e a Carta de Atenas. Esses detalhes podem ajudar vocês a fazerem a prova. E assim, para agregar mais o conhecimento, o Juscelino Kubitschek
ele é notório quando há um conhecimento sobre a história de Belo Horizonte, que as grandes personalidades de Belo Horizonte andavam junto, que nem Benedito Valadares, Juscelino Kubitschek, que também tem até uma estátua de Carlos Drummond de Andrade com Pedro Nava na Rua Goiás, até caiu numa prova da guarda com Pedro Nava. Pedro Nava, ele era um grande amigo de Juscelino Kubitschek, que formou em medicina no mesmo ano que ele. Então, são personalidades que eram do momento de Juscelino Kubitschek, de Getúlio Vargas, de Le Corbusier e até do pintor Portinari. Façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Fernando Sabino.